Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês a respeito do berçário. Berçário, escolinha, enfim. Eu vim falar um pouco da minha visão como mãe, de como foi escolher e como foi sofrido deixar ele no berçário. Aconteceu pra mim muito cedo. Eu passei no concurso do estado, eu tinha feito ainda quando grávida e fui chamada para assumir o concurso público. O Pedro tinha apenas 3 meses. Nossa, minha cabeça entrou em parafuso, pensei em desistir, pensei em não assumir, mas caramba, desistir de uma oportunidade como ser concursada, ninguém poder te demitir, ainda mais diante de ter um filho para criar, não era de se jogar fora, né? Enfim, resolvi assumir, mas resolvi pesquisar, fui atrás de lei para saber quanto tempo eu poderia prorrogar a minha posse. Então eu prorroguei durante os 30 dias normais, depois eu fui lá e fiz um documentinho e pedi para prorrogar mais. E aí quando o Pedro tinha 5 meses, eu tive que de fato assumir o meu concurso. Só que nesse período, caramba, eu preciso escolher onde eu vou deixar meu filho. Eu precisava saber como escolher. Pra mim não era uma opção deixar com babá em casa, porque eu não conhecia ninguém de confiança e eu não ia recém conhecer uma pessoa e deixar meu filho nas mãos dessa pessoa. O ponto pra gente escolher pelo berçário foi mais ou menos esse. Outro fato babá, se ela falta, se ela fica doente ou qualquer coisa assim, você fica na mão. Você não tem a quem recorrer e vai ter que faltar ao trabalho. No berçário não, no berçário são várias pessoas e o berçário é responsável pela reposição de pessoas no caso de alguém faltar. Então você não vai ser deixada na mão. E o outro o berçário tem várias pessoas para vigiarem. Então uma pessoa só, se Deus o livre quisesse fazer mal ao meu filho, não tive ninguém para impedir. Já no berçário são várias pessoas e a chance disso acontecer era mínima. E aí eu fui atrás de muita informação. Eu queria saber o que eu precisava prestar atenção para poder escolher um berçário para o meu filho. E eu decidi quesitos antes de ir atrás. Eu morava em Palmas e não tinha vaga nas creches públicas quando eu precisei. Então eu fui atrás de uma creche particular, de um berçário, escolinha, e olhei vários. E eu decidi, eu até anotei aqui, qual eram os itens que eram primordiais para mim, coisas que precisava ter para que eu deixasse meu filho lá. E fica até como dica para vocês. Primeiro, piscina, nem pensar. Eu não queria a ideia de estar trabalhando e saber que meu filho podia estar num lugar com piscina. Não era uma oportunidade. A gente confia nas pessoas com quem a gente deixa, mas eram muitas crianças e eu não queria correr esse risco. Então piscina era uma coisa que, se eu entrasse e visse que tinha piscina, tô fora. E eu saí de uma assim. Conhecer quem é o cuidador da classezinha, da turma do meu filho, sentar, conversar, estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa. Se o seu santo mãe não bater, nem entra, porque é muito importante você confiar em quem vai cuidar do seu filho. A estrutura física, eu queria saber a estrutura das salinhas, os tipos de brinquedos, quem ia cuidar, como funcionava a dinâmica de cuidar, quantas crianças são por sala e quantas pessoas estão responsáveis. Isso é bem importante, porque uma pessoa só não vai dar conta de 12 crianças, muito menos se forem menores de 1 ano. Isso é impossível, então isso é uma coisa realmente importante tomarem nota na hora de visitar. Proximidade de casa. Eu tinha que saber o tempo que eu ia levar para chegar na escolinha, para deixar ele e depois buscar no fim do dia. Isso tinha que ter incluído não só no meu tempo do dia, mas também no meu custo, porque quanto mais distante de casa e do meu trabalho,
mais eu vou gastar para levá-lo e buscá-lo. E isso foi uma coisa que nós também levamos em conta. E preço. Tinha que caber no nosso orçamento. Não dava para eu pegar uma escola caríssima, não tinha como. Então tinha, pra mim, eu acho até que foram poucos requisitos. Depois, conversando com a dona do berçário, que foi uma pessoa maravilhosa, sensível, que estava grávida quando eu fui visitar, a gente conseguiu abrir mais a mente. Então o Pedro ficou doente. Gente, criança fica doente quando vai pro berçário, quando entra em contato com outras crianças, não tem jeito. Então eles fazem inalação, eu dou a dosezinha do remédio certinho, eu mandava a dosezinha do remédio que ele precisava tomar e elas davam pra ele. Então era uma confiança, era uma relação de cumplicidade mesmo. Elas faziam e cumpriam as regras que eu estabelecia, né? Até 1 ano de idade mais ou menos, o Pedro não comeu macarrão, ele nunca, só comeu depois de 1 ano. E eu falava, às vezes nas papinhas delas tinha um macarrão, eu falava, olha, eu prefiro que o Pedro não coma, o dia que for macarrão você me avisa e eu mando uma papinha separada pra ele, uma comida separada pra ele. E elas assim faziam, só que aí depois de um tempo elas não precisavam me avisar, elas só tiravam o macarrão da dele, sabe? E elas sempre respeitavam a minha forma de educar com ele no berçário, então elas me escutavam e sempre colocavam em prática as coisas que eram normas na minha casa. Isso foi muito importante. Então, o principal, assim, a se prestar atenção é a cumplicidade de mãe e cuidador. Você tem que confiar em quem você está deixando seu filho. Por mais que você tenha aquele sentimento do meu marido não cuida tão bem quanto eu, minha sogra não cuida tão bem quanto eu, você tem que delegar, não tem jeito. E é muito bom para as crianças, você enxerga o desenvolvimento, eles têm com quem conviver e com quem aprender juntos. Então ele vai engatinhar vendo o amiguinho engatinhar, ele vai andar vendo o amiguinho andar, vai ser mais fácil para ele, fora que ele vai poder conviver com crianças da idade dele que tem a mesma energia que ele, o que é bom demais, é uma experiência saudável para a criança. Então a criança tem muito a ganhar sim. Não se sinta abandonando o seu filho, ele vai saber quem é mãe, que você é a mãe dele, que você é o pai dele e que o cuidador é um cuidador. São relacionamentos diferentes, ninguém vai tomar o seu lugar. O seu lugar é de mãe. E é muito importante que a relação fora do berçário seja próxima, que você sente, não é porque a criança brincou no berçário com os coleguinhas que você não vai poder sentar para brincar com ela. Estabelecer essa ligação com o seu filho, isso é realmente muito importante. Fica tranquila, se você cumpriu, você fez uma listinha, esses itens que eu coloquei são realmente importantes para nós, e se você fez uma listinha e o lugar que você escolheu correspondeu a essa lista, fica tranquila. Visita fora do horário. Quando eu fui conhecer a creche do Pedro, né, o berçário, eu fui várias vezes sem avisar fora do horário, batia lá e falava, oi, eu quero visitar. E às vezes eu levava alguém pra me desculpar, eu vim mostrar pra minha mãe hoje, e ir lá pra poder visitar, pra ver em várias horas, entrar nas salas e ver como eles se comportavam quando eles não estavam esperando visita. Isso é muito importante. E eu fiz isso várias vezes depois que o Pedro estava no berçário. Tipo, eu saí mais cedo hoje do trabalho, eu vim ver como é que o Pedro tá. Falava, minha mãe vinha de outra cidade, passava lá 3 horas da tarde mais ou menos. Eu vim ver como é que é. Isso é muito importante. Mas se você confia, confia. Não atrapalhe o seu trabalho por isso. Não se puna por isso. A sua relação com seu filho é muito importante para que você diminua ela por isso. Então, outra coisa muito importante, no berçário do Pedro tinha câmeras em todos os quartos, em todas as salinhas, no local do banho, no corredor, todo lugar tinha câmera. Se qualquer coisa acontecesse a ele, eu podia pedir para olhar a câmera e tudo bem, eles me mostravam o que tinha acontecido, sem problema nenhum. Isso é importante também. Não são todos os lugares que dispõem, mas
é importante você prestar atenção, porque é um jeito de você se certificar. Se a pessoa já tem a câmera, já quer dizer que ela não tem medo de mostrar o que acontece ali. De qualquer forma, aquieta teu coração, passa confiança, porque a criança que chora quando deixa no berçário é porque ela está sentindo que a mãe está insegura. A mãe e o pai tem que passar a segurança para a criança, para ela saber que aqui é um lugar confiável, que ele é um lugar confiável. Imagina a cabecinha da criança. Ela tá chegando num lugar novo que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece. Ela olha pra cara da mãe, a mãe tá chorando, derramando lágrimas de sangue de deixar a criança. Ela vai pensar, putz, esse lugar é horrível. Se minha mãe tá assim de me deixar, eu não quero ficar. Eu vou aprontar um berreiro e aqui eu não fico. E é assim que acontece na cabeça das crianças. Se você não passar segurança para o seu filho, infelizmente ele tende a aprontar um berreiro e vai ser dolorido para você, para ele e para as tias do berçário. Antes de colocar o seu filho numa berçária, numa escolinha, se prepara primeiro, prepara ele, conversa com ele e depois tome essa atitude, porque todo mundo precisa estar pronto. Tá ok? Muito obrigada!